obrigada pelo convite, uma boa tarde a todos. Meu nome então é Juliane Ferrari, eu sou médica geriatra, trabalho na Prefeitura de Florianópolis, então com saúde pública há mais de 12 anos e tenho então uma experiência trabalhando também em equipe NASF e trouxe para vocês então o assunto de hoje que é promoção de saúde e prevenção de agravos na pessoa idosa. Eu quis trazer uma aula mais prática, um conteúdo mais para a gente realmente pensar na funcionalidade desse idoso. Como que a gente pode avaliar essa funcionalidade e trazendo assim dados clínicos e fazer um planejamento para a saúde desse idoso. Então, primeiramente, não tem como a gente não pensar e falar e discutir o que é saúde. Se a gente for ver o conceito de saúde, que é um conceito amplo, que é o estado de pleno bem-estar físico, psíquico e social, não necessariamente a ausência de doenças. Será que nós temos saúde? Como está a nossa população em relação à saúde? Então, é um conceito antigo da Organização Mundial de Saúde, de 1947, mas ainda é um conceito atual. Então, acho que serve já para a gente começar esse debate, essa aula, como reflexão. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente tem que ver que a saúde ela tem que ser vista de uma maneira ampla, uma maneira multidisciplinar, intersetorial, transdisciplinar, que a gente vai realmente com o objetivo de promoção de modos de vida saudáveis em todas as idades. Claro que quando a gente vai falar do nosso público que é o idoso, mas quando a gente pensa em promoção e prevenção de saúde, a gente pensa desde a infância, a adolescência, um adulto que vai se transformar em um idoso. Então, o ideal é que a promoção e prevenção de saúde se comece lá cedo, na escola, e não deixar realmente para que aconteça na terceira idade. Então, somos nós, os profissionais de saúde, que vamos liderar esses desafios, porque trabalhar com saúde e trabalhar com saúde do idoso é um grande desafio. Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente sempre pensa, a primeira coisa a gente pensa é a idade cronológica, que é o tempo, anos de vida. Eu tenho 20, 30, 40, 60, 70 anos. Mas a gente tem que pensar na perspectiva que envelhecimento, ele é biológico. A gente tem a idade biológica, que é muito individual de pessoa para pessoa. Então, ela é difícil de medir. Eu sempre brinco que se a gente colocasse numa sala todas as pessoas que com 60 anos de idade, se a gente pedisse para levantar a mão, né, numa sala, quem tem 60 anos, a gente veria diferença entre cada uma dessas pessoas. Algumas vão parecer muito mais jovens e algumas vão parecer muito mais velhas. Então, quando a gente fala em envelhecimento, a gente não pode se fixar na idade. A gente tem que pensar realmente em contextos diferentes, a gente tem que pensar que a gente tem o idoso que mora no campo, o idoso que tem acesso à saúde, aquele idoso que não tem acesso à saúde. Então, são diferenças mesmo entre pessoas da mesma idade e que a idade cronológica ela não é um marcador, simplesmente só ela. Né? A gente tem que ver realmente as mudanças que acompanham o processo de envelhecimento e que pode ser individual e diferente para cada pessoa. Então, eu brinco também que a questão assim, fiz 60 anos e envelheci. Não é bem assim. Tem pessoas que começam a envelhecer muito antes e tem pessoas que realmente vão se dar conta do processo de envelhecimento com 70, com 80 anos. Tem pessoas que até têm dificuldade, muitas vezes, de aceitar o seu próprio processo de envelhecimento. Então, eu acho que é uma questão interessante. E lembrar que o envelhecimento é uma fase natural da vida, é um processo inerente, que não descobrimos ainda nenhuma fórmula mágica, né, que possa realmente parar o envelhecimento e que a gente tem que pensar que ele tem 3 aspectos fundamentais. A genética, estilo de vida e ambiente. Antigamente se dava muito valor à genética, que se achava que a genética fosse responsável até por 80% do nosso processo de envelhecimento. E esse valor agora se inverteu. Sabe-se que genética é responsável por 15 a 20% das nossas doenças. O restante é estilo de vida e o ambiente onde a gente vive.
E a gente tem sorte, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, que Santa Catarina é um excelente estado para se morar. Então, o ambiente realmente não é só ambiente de tempo, temperatura, mas a questão realmente de serviços, acesso, né? A gente conseguir chegar, a saúde chegar até você, ou a gente conseguir chegar até a saúde, né? Questão realmente de produto interno bruto. Então, tudo isso também modifica o nosso processo de envelhecimento. Mas o mais importante de tudo é o estilo de vida. Então, isso já é fato, provado, comprovado, né? Todos os estudos mostram que é o estilo de vida que vai determinar a diferença de um processo de envelhecimento. Então, quais seriam, vamos supor, as diretrizes básicas quando a gente pensa em estilo de vida? Programa regular de atividade física, atividades laborativas, não necessariamente paga, não quer dizer que a pessoa precise receber para aquilo, mas se manter economicamente ativo dentro de uma sociedade, se sentir útil, é muito importante. Ser social e intelectualmente ativo, não fazer uso do cigarro e moderar a ingestão de álcool. Porque o álcool, que é uma coisa que foi durante muitos anos propagada como benéfico, né? Principalmente o vinho tinto, faz bem para a saúde, protege o coração, mas ele tem que ser tomado de maneira moderada. Então, o álcool em excesso, ele é prejudicial, aumenta o risco de várias doenças, aumenta o risco de câncer, né? Pode piorar a diabetes, pode piorar a pressão, desequilíbrio, risco de quedas. Então, apesar de ser socialmente ainda muito aceito, a gente tem que tomar muito cuidado com o consumo de álcool e principalmente entre os idosos. Muitos idosos também começam a beber álcool depois, mais tarde, mesmo com o processo de envelhecimento, e isso é um sinal de alerta que a gente tem que abrir o olho e ver o que está acontecendo com esse nosso idoso. Então, quando a gente adota hábitos de vida saudáveis, a gente está fazendo prevenção de doenças, a gente está prolongando uma vida ativa, porque ninguém quer envelhecer com doenças, limitações, dores, isolamento, né? Como eu já falei anteriormente, fórmula mágica ainda não existe, acho difícil que venha acontecer, mas a gente já tem hoje em dia dicas, processos e meios realmente de diminuir as incapacidades que possam vir, né, a surgir com o processo de envelhecimento. Então, a adoção de estilo de vida saudável e a participação ativa também no próprio cuidado da sua saúde é importante em todos os estágios da vida. Então, não interessa também a gente dizer, não, eu já estou com muita idade, aquele paciente fala para a gente, agora eu já estou com 80 anos, deixa assim. Não, em qualquer idade vai ser importante a mudança de estilo de vida. Com 80, com 90, com 95. Então, todas as idades são importantes. A gente não pode, lembrando mais uma vez, se basear no Cronos. A gente tem que pensar nos aspectos individuais de cada paciente. Então, o que seria promoção de saúde? Quando a gente pensa em promoção de saúde, a gente tem que pensar nas ações que vão alterar o estilo de vida e que vão resultar numa redução do risco de adoecer ou no risco de morrer. Então, esse é um conceito também antigo, de 1992, mas é um conceito atual. Então, quando a gente pensa em promoção de saúde, a gente tem que pensar em estilo de vida. E quando a gente pensa em prevenção das doenças, o que ela abrange? Ela abrange a prevenção e o tratamento também de enfermidades que são comuns nos indivíduos daquela mesma idade. Então, a gente está falando dos idosos, então, aqueles que estão envelhecendo. Então, a gente tem 3 tipos de prevenção, que as 3 são importantes e todas vão contribuir para o risco de incapacidades, mas são diferentes. Então, a prevenção primária é eu não ter aquela doença. Então, se eu não fumo, eu não vou ter as consequências negativas relacionadas ao cigarro. Se eu não estou com obesidade, se eu não estou realmente sedentário, então isso é prevenção primária, eu não ter uma determinada doença. É fundamental. Aí entram as campanhas, né, entra o trabalho realmente do dia a dia,
na equipe de saúde da família, do enfermeiro, do médico, do agente de saúde, do próprio recepcionista, todos ali somos importantes e temos nosso papel fundamental, pensando também em prevenção primária. Aí o que seria a prevenção secundária? A secundária, eu já tenho uma doença, eu já sou hipertensa, mas eu não sei disso. Como é que eu vou saber? Eu vou saber se alguém realmente aferir a minha pressão. Então, se eu for realmente no posto de saúde, ter a minha pressão aferida, se tiver campanhas em praças, o dia do combate à pressão alta. Então, se eu realmente me submeter a esse processo que é super simples, de aferição de uma pressão, eu posso descobrir que eu estou com a doença pressão alta. Então, isso é a prevenção secundária. Eu descobri cedo aquela doença antes que ela também me traga consequências e incapacidades. Mas eu já tenho a doença e a partir desse momento que eu descubro, eu vou ter que começar um tratamento, que pode ser não necessariamente medicamentoso, mudança de estilo de vida, né? Outras coisas sem ser só medicamento, ou talvez eu precise mesmo de medicamento. Um outro exemplo seria a glicemia. Então, o diabetes também, aferição de glicemia de jejum ou glicemia pós-prandial, em campanhas, né, no próprio unidade de saúde, ou campanhas realmente organizadas pelas prefeituras, pelo Estado, ou alguns órgãos, às vezes também eles, né, como sociedade, eles também organizam esses tipos de campanha, também é super interessante a gente poder descobrir que está com diabetes. Além dos exames de rotina que devem ser feitos, que a gente vai orientar depois também, mas os exames de rotina vão ser feitos, que doenças que a gente pode pegar então como prevenção secundária? Diabetes, dislipidemia, né, problemas de tireoide, problemas de vitamina B12, vitamina D. Então é uma forma também de prevenção secundária, de eu detectar aquela doença que eu já tenho, mas antes que ela realmente me cause consequências. Que aí entra a prevenção terciária. Prevenção terciária, a gente está referindo a tratamento clínico adequado. Então, por exemplo, eu já tive um AVC e eu estou agora acamada por um AVC. Então, um tratamento de fisioterapia, um tratamento realmente, ver se as minhas medicações estão em dia, se eu estou tomando corretamente as minhas medicações, se eu estou realmente com meus níveis de glicose, de colesterol, se a minha pressão está boa. Então, isso é um tratamento clínico terciário. Então, eu já tive alguma consequência de uma doença crônica, principalmente, e agora eu preciso reabilitar, tratar bem aquela doença para que eu realmente tenha uma estabilidade e que também diminua o risco de eu ter novamente um evento isquêmico, né, cardíaco ou cerebral, ou que eu tenha uma queda relacionada àquele minha hemiparesia, minha parestesia também de uma perna. Então, é muito importante também. Então, eu acho que deu para entender os diferentes tipos de prevenção e a importância de cada um. E os três são importantes. Então, agora entrando no nosso objeto de estudo, que seria o idoso. Então, quem é o idoso? Acho que isso todo mundo já sabe, né? No Brasil ainda o idoso é o indivíduo com 60 anos, né? Preconizado pela Organização Mundial de Saúde nos países em desenvolvimento. A tendência no futuro é que realmente passe a ser 65 anos, né? Ainda não existe nada em andamento no momento, mas é uma tendência geral, até pelo próprio processo de envelhecimento do país e do mundo também. Então, por isso que também temos que nos preparar, que provavelmente daqui a um tempo vai mudar. Então, a gente sabe que a população brasileira se ampliou rapidamente, que realmente teve um rápido aumento do número de idosos, que a faixa etária acima de 60 anos é a que mais cresce, que no período de 1950 a 2025, estamos quase lá, segundo as projeções da Organização Mundial de Saúde, o grupo de idosos do Brasil vai ter aumentado 15 vezes, enquanto a população total vai aumentar 5 vezes. Então, tá aí, né? É a realidade.
é um fenômeno mundial, é uma tendência mundial. Então, em 1950, nós tínhamos 204 milhões de idosos, e em 2050 a projeção será de 1 bilhão e 900 milhões de idosos. Então, o que a gente vai fazer com os nossos idosos? O que a gente vai pensar, principalmente em termos de saúde pública, como que nós vamos cuidar e dar conta dessa população? Então, mais aqui uma tabela mostrando os idosos do mundo. Atualmente, então, os idosos, o número de idosos representa 15% de uma população da cidade, do estado, do país, mais ou menos 15% a 18%. E em 2050, então, serão 25%. Então, 1/4 da população da sua cidade, do seu estado, do seu país, do mundo, será de idosos. Essa tabela também, acho que todo mundo já está bem, desculpa o gráfico, acostumado a ver, né? Bem interessante, que antigamente a gente falava da pirâmide e que já faz tempo que a gente não pode mais chamar o processo de envelhecimento de pirâmide, sim, a gente chama hoje em dia de barril, né? E que a gente sabe que aumentou bastante, então, o número de idosos, principalmente as mulheres ainda são maiorias e ainda vivem mais, a gente pode perceber do lado direito são as mulheres, né? E a população acima de 80 anos também está crescendo bastante. Então, em azulzinho mostra a população de 2002 e em laranja 2025. E o relatório, falando de expectativa de vida, que é uma coisa que interessa a todos nós também, o relatório atual do IBGE fala em 76 anos de expectativa para o brasileiro, sendo que Santa Catarina continua ainda, por isso que eu falei do ambiente, que a gente tem sorte, é o estado com maior expectativa de vida do Brasil, seguida pelo Espírito Santo. Então, a nossa expectativa de vida é de 79,4 anos, chegando a 82 anos para a mulher. Então, é muito legal, e no Brasil chega também a 80 anos para a mulher, porque a mulher vive mais ainda que o homem. Então, é muito legal, né? A gente vê, ficamos orgulhosos, né, do nosso estado e temos sorte de morar aqui, mas mostrando, então, esse gráfico mostra o crescimento dos idosos em vermelho no Brasil e em verde em Santa Catarina, mostrando realmente que na Santa Catarina a velocidade ela está maior que a média do país. Então, essa parte toda de processo de transição demográfica, acho que todo mundo já sabe, né, bastante quais foram um dos motivos que fez com que acontecesse isso no Brasil, né, diminuição mesmo da queda de fecundidade, redução da mortalidade infantil, saneamento básico, acesso aos serviços de saúde, isso tudo foram medidas que proporcionaram realmente para o aumento da longevidade. Opa! Então, a gente agora tem uma situação, um grande número de idosos. E o que a gente tem que fazer com isso, né? Esses idosos, eles vão ter necessidades especiais, eles precisam realmente de mais recursos físicos, mais medicamentos, pessoal capacitado, por isso que a gente está aqui estudando, para a gente realmente saber mais lidar com esse público, e procedimentos tecnológicos também. Então, o gasto com essa população vai aumentar muito. E estima-se que entre 75% e 80%, então, de uma população acima de 60 anos, então a cada 7, 8 idosos, pelo menos terão uma condição crônica. Então, é muita gente para ser cuidada. E em Santa Catarina, então, com essa estimativa, a demanda para assistência seria mais ou menos 500 mil idosos por ano. Então, a gente tem que realmente estar preparado para isso. Então, quais são os norteadores da atenção à saúde do idoso? Então, quando a gente pensa em saúde pública, a gente tem que pensar na Política Nacional da Pessoa Idosa, que é de 2006, que define, então, que a atenção à saúde dessa população vai ter como porta de entrada a atenção básica, que é a saúde da família. Então, a atenção à saúde da pessoa idosa na atenção básica, ela é um diagnóstico, um processo diagnóstico multidimensional e transdisciplinar, como já foi falado. Então, são vários os autores responsáveis por esse processo.
Então, a gente tem que trabalhar em equipe, saber trabalhar em equipe para a gente realmente atingir o nosso objetivo final, que sempre quando a gente pensa em envelhecimento, pelo menos é o que eu quero para mim, é qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar em melhorar a qualidade de vida desse nosso idoso, melhorar a autonomia, independência e a funcionalidade desse nosso idoso. Então, é um desafio realmente na atenção à pessoa idosa, para a gente contribuir realmente para que haverão limitações, haverão doenças, mas mesmo assim os idosos possam redescobrir possibilidades de viver a própria vida com a máxima qualidade possível. E essa qualidade de vida, ela também tem que ser vista dentro de um contexto familiar, um contexto social. A sociedade ela tem que reconhecer também os valores e a importância desse idoso. Então, a gente tem que sair daquela velha ideia de que o idoso é descartável, que o idoso é inútil. Então, a gente tem que pensar, e desde lá da infância, na escola, a criança tem que aprender a valorizar o idoso, a respeitar o seu idoso e a cuidar desse idoso, que no futuro nós precisaremos ser cuidados. Eu brinco, tenho muitos pacientes ainda acima de 90 anos, ou com 85, 80 e poucos anos, chegando aos 90, com grande independência, e gostaríamos que todos pudessem viver para sempre assim, né? Mas a gente sabe que vai chegar uma hora, pode ser que essa hora chegue com 98 anos, com 100 anos, mas vai chegar uma hora que todo idoso vai precisar de cuidado. E vai precisar ser valorizado. E vai precisar ser respeitado. Então, esse respeito, essa valorização, ela tem que vir da sociedade, principalmente da família. Então, algumas ações que a gente faz já aqui em Florianópolis e que podem servir também de exemplo e ajudar vocês em relação à promoção e prevenção de saúde, é a caderneta de saúde do idoso, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho adiante. Prontuário eletrônico, acho que facilita, né, as cidades que já têm, acho que vocês vão concordar que facilita bastante, né, a nossa vida, a interação também de vários colegas poderem estar, né, ciente, vendo o que está acontecendo com aquele idoso. Programa de atividade física, que imagino que a grande maioria das unidades de saúde já tenham seus programas, né? Eu acho que isso é muito legal também, esse acesso à atividade física dentro da sua própria comunidade, não precisar ir para um lugar mais distante. E também ações de vigilância e prevenção à violência contra o idoso. Eu estou participando agora, junto ao Ministério Público, da elaboração de um protocolo, então a nível estadual, para que a gente realmente possa ter um fluxo relacionado à violência de idoso único, né? É isso que a gente está se propondo a fazer, para que a gente possa realmente ajudar, mesmo a pessoa que esteja aqui na capital, né, chegar e ter a sua denúncia e ser atendido, assim como pessoas que estão realmente em cidades muito pequenas no interior. Então, se a gente pensar em prática clínica, na prevenção da prática clínica, eu trouxe aqui alguns norteadores, assim, que seriam, vamos supor, os passos fundamentais para a gente pensar realmente em prevenção de saúde do idoso. Então, o cigarro está ali número 1 e é fundamental, combate ao tabagismo. Acho que a gente tem observado que realmente está se voltando a fumar, né? Não sei bem ainda quais são esses motivos, mas eu acho que isso é importante para a gente prestar atenção. Talvez está faltando a gente fazer de novo campanhas e relembrar os malefícios do cigarro. Agora em agosto teve o Dia Mundial de Conscientização também contra o fumo, o tabaco, mas a gente também não pode se basear num dia, num mês só, para a gente falar desses assuntos tão importantes, né? Então, o cigarro incentiva a atividade física regular, então não é o objetivo da aula, mas a gente sabe que a atividade física tem que ser feita no mínimo 3 vezes na semana, o ideal é que seja 1 hora e que ela intercale também exercícios que sejam aeróbicos, com gasto de energia, no sentido corrida, caminhada, natação, bicicleta, um jogo, vôlei,
mas também a gente precisa de exercícios resistidos, que é o que essa população acaba esquecendo ou não sabendo da importância, mas a gente precisa também de exercícios de musculação contra a resistência, que vão realmente dar um fortalecimento muscular, vão ajudar em equilíbrio, diminuição de risco de quedas. Então é um desafio bem grande a gente realmente conseguir que o nosso idoso faça uma atividade física e ainda uma atividade, claro, supervisionada, o tempo correto e de acordo também com de repente, características individuais de cada um, né? Não é também pegar e botar um idoso para correr ou para pegar peso sem ter nenhum suporte, não é isso que a gente está falando, né? A dieta saudável, a gente sabe que ainda a dieta também não é objetivo esmiuçar, mas a gente sabe que uma dieta, quanto menos açúcar, menos sal, mais frutas, verduras, proteínas, integrais, grãos, a gente sabe que a gente vai estar comendo melhor, né? Então, por isso que a gente tem os nossos, a equipe do NASF, que tem os vários integrantes aí profissional, que nos ajudam em todas essas também ideias de prevenção na prática clínica. A questão de evitar acidentes, traumas e quedas, né? Essa questão de quedas é muito importante do idoso, todas as consequências negativas que vêm depois das quedas, imobilização, úlceras de decúbito, depressão, isolamento, uma nova queda. Então é bem importante, está relacionado também com a atividade física, né? Porque quanto melhor for o condicionamento físico desse idoso, menor vai ser o risco de quedas, né? As imunizações, vacinas, que são fundamentais também. Eu vou falar um pouquinho adiante das vacinas que são mais importantes para o idoso. Prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, então, que infelizmente tem se aumentado nessa faixa etária, sífilis e HIV, até por próprio desconhecimento e não uso de preservativos. Então, acho que é bem importante a gente também conversar com o nosso idoso sobre isso. As pessoas estão com mais liberdade sexual, as pessoas estão se separando, casando novamente, namorando, saindo, dançando. Então, é importante a gente orientar. Prevenção de osteoporose também, acho que com baixo consumo de leite, a onda de que leite é ruim e as pessoas não, ou as próprias intolerâncias que vão surgindo também com o processo de envelhecimento. Então, se consome menos leite, menos queijo e acaba também sendo um fator de risco para a osteoporose, além do cigarro, além da inatividade, de quedas. Então, a osteoporose também é bem importante, né? A gente poder trabalhar isso com o nosso idoso, e não só com mulheres, com homens também. A gente foca muito na mulher, a osteoporose, a gente esquece da osteoporose no homem. O rastreamento periódico de câncer, que é fundamental também. A gente tem hoje em dia, né, exames disponíveis que nos ajudam nisso, na mulher principalmente mama, intestino. Nós estamos no Setembro Verde, que, né, nos ajuda a lembrar também da importância da colonoscopia. Então, pensar também nas mulheres colo de útero, preventivo, pulmão também, são os 4 principais cânceres nas mulheres. E nos homens, a gente também pensar na próstata, né, um rastreamento não para todo mundo, mas um rastreamento para quem realmente tenha sintomas, o que a gente saiba que realmente vai trazer um benefício, dependendo, claro, da idade, não é uma coisa para todo mundo fazer PSA, mas tem as suas indicações, né? Pensar também em pulmão, intestino, que são também os principais cânceres nos homens também, né? Estômago também, né? Então, tudo isso também a gente pensa que quando a gente pensa em câncer, a gente pensa também em parar o cigarro, a gente pensa em diminuir álcool, a gente pensa também em alimentação saudável, diminuir a obesidade. Então, todos também são fatores de risco para o aumento de câncer, né? E a saúde oral, não menos importante, que os idosos esquecem de ir no dentista, né? Eles usam próteses ou às vezes nem estão usando e acham então que não precisam mais ir no dentista. Então é nosso papel, faz parte do nosso papel, orientar que esse idoso deva ir no dentista regularmente. Então, voltando aqui na assistência clínica, a gente sabe que as equipes de saúde da família, que contando com o apoio matricial de geriatria
e do NASF também, é a nossa porta de entrada, né, para assistência do idoso. Aí eu trouxe aqui para vocês algumas fotos, então, da caderneta de saúde do idoso de Florianópolis, mostrando a identificação, lista de problemas, observações do agente comunitário, questões também de direitos dos idosos, de ter uma boca saudável, cuidados com a alimentação, dicas de exercício, prevenção de quedas, né? Tudo isso vai estar disponível depois para vocês fazerem download. Sexualidade na terceira idade, cuidado ao usar os medicamentos. E agora que eu vou parar um pouquinho aqui para a gente falar da vacinação, né? Então, quais são essas 3 vacinas que são muito importantes para o idoso, né? A questão da vacina da gripe, que é a influenza, todas as pessoas acima de 60 anos. Então, a gente tem as campanhas, esse ano a campanha foi bem ruim, né? Os índices de vacina baixaram um pouco em relação ao ano passado, então acho que cabe a nós também, profissionais de saúde, estarmos orientando que é uma vacina segura, que não dá reação, que é vírus morto, e também explicar para as pessoas que a gente mesmo tomando a vacina, a gente pode pegar gripe ou um resfriado, porque são vírus diferentes. Então a gente tem que orientar, eu gosto de orientar que a vacina da gripe, ela tem 3 vírusinhos ali dentro, né? Então ela previne contra esses 3, e esses 3 são aqueles que aumentam mortalidade. Então, às vezes a pessoa pensa que, tomei a vacina, não vou ficar nunca mais gripado. E também não é isso que acontece. Então, é questão de orientação, de diálogo. A de pneumonia P23 está disponível no SUS, a princípio, então, para pessoas, para acamados, pessoas que vivem em instituição, mas pessoas também que são diabéticas, doenças pulmonares, também devem usar, também renais crônicos, imunossuprimidos, devem usar também a pneumonia 23. E a de difteria e tétano, que é de 10 em 10 anos, essa então todo mundo esquece de tomar, não só os idosos, mas toda a população em geral. Então é importante a gente sempre ver se nosso idoso está com as vacinas em dia. As vacinas novas, que não estão aqui nesse calendário, que ele é dessa caderneta, que ela é um pouquinho mais antiga, mas é a questão da febre amarela, que agora nós temos, chegou a Santa Catarina, né? Então, a gente tem que ver bem os riscos e benefícios, porque ao contrário da vacina da gripe, é um vírus que ele tem, é um vírus atenuado, então pode dar reação, então eu tenho que ver se aquele meu idoso tem condições ou não de tomar aquela vacina. E se ele já tomou, agora a vacina também é única durante a vida, então não tem a necessidade de repetir. E a vacina do sarampo não tem recomendação para ser dada para os idosos, tá? Os idosos, eles a princípio, eles foram realmente vacinados e estão protegidos, fora algum caso que a pessoa tenha certeza absoluta que nunca tomou a vacina na vida, ou que realmente teve contato, né? Daí são questões até da vigilância epidemiológica, mas de recomendação geral, o idoso não precisa tomar a vacina do sarampo. Então, aqui temos as observações, continuando a caderneta, observações do médico, internações, número de quedas, evolução, um campo para consultas especializadas, observações da enfermagem, controle de glicemia, pressão, peso, observações da odontologia e da equipe multidisciplinar em si, tá? Então, voltando agora, quem que a gente tem que ter prioridade de cuidados ao nosso idoso? Quem que a gente realmente tem que tomar bastante atenção? Idosos acima de 80 anos, que vivem só, que sofrem de luto ou depressão, que apresentam algum grau de deficiência cognitiva ou já no estado de demência, Alzheimer ou demência vascular, vítimas de quedas, polifarmácia, que são aqueles que usam mais do que 5 medicamentos por dia, com visitas frequentes no médico, internações recentes, doenças crônicas e também as chamadas síndromes geriátricas, que são, uma das síndromes, a insuficiência cognitiva, que já está falado ali, a instabilidade, que já está falando ali na quedas também, a questão de imobilidade, então, as incontinências também, e também a parte toda de insuficiência familiar. Então, o idoso também que também já está falando ali sozinho, mas que também não tem aquele suporte. Então, são as chamadas síndromes geriátricas, né? Então, a gente tem que ter realmente prioridade de cuidados nesses idosos.
Pensar também nos fatores socioambientais. Então, considerar valores culturais, religiosos, expectativas de vida daquele paciente, os anseios daquele paciente, necessidades especiais de ambiente, as relações, né, familiares, conflitos, o estresse do cuidador, a gente tem que cuidar daquele que cuida também, né? A questão de renda, recursos, evitar também condutas onerosas, então tudo isso a gente também tem que prestar atenção. E o paciente é o principal informante, mesmo quando ele pouco informa, né? Isso também a gente tem que cuidar, porque muitas vezes o familiar quer falar no lugar do idoso. E eu sempre brinco, deixa primeiro ele falar. Aí se eu perceber realmente que ele vai ter dificuldade ou que já tem algum grau talvez de demência, a gente, claro, sempre vai deixar o familiar falar. Mas a primeira pessoa é sempre o paciente. Nem que ele fale 1 minuto, mas a gente precisa que ele se expresse. Então, para a gente terminar aqui a nossa aula, eu trouxe algumas escalas de avaliação geriátrica, então, para a gente pensar na funcionalidade, para a gente medir, né, para a gente poder, como eu falei, a idade lá biológica, no começo eu falei que é difícil de medir, né, de precisar, mas existem escalas que nos ajudam a ver questão de capacidade funcional. Então, claro, a gente tem que usar escalas com validação e elas também, a escala ela não é um carimbo definitivo de diagnóstico, elas nos ajudam a rastrear, screening, auxílio. Então, a gente também tem que tomar bastante cuidado com isso. E o que seria a capacidade funcional que a gente quer avaliar? É a habilidade do idoso de executar as atividades que permitem cuidar de si e do seu ambiente, de poder viver independentemente, que é a autonomia e a independência. Então, é isso que a gente vai medir com essas escalas. Então, a gente tem as escalas de atividades básicas da vida diária, que a gente vai avaliar tarefas simples de autocuidado, e isso é o que a gente, por último, perde num processo de envelhecimento. Então, se eu já estou com dificuldades nessas atividades básicas, é um sinal de alerta. E o nome da escala que a gente usa, que está também na nossa caderneta, é o índice de CATS. Então, o que eu vou avaliar? Se a pessoa consegue tomar banho sozinha ou precisa de ajuda, consegue se vestir, fazer a sua higiene pessoal, ir e vir, né? Deitar na cama, sentar na cadeira, se levantar sem ajuda ou com a ajuda de um andador ou bengala, se tem continência e se alimenta também de forma independente. Claro, podendo ter ajuda para cortar uma carne, passar uma manteiga no pão. Então, isso é o básico. E isso é o mais simples de se fazer. São coisas adquiridas ao longo da infância, do processo, né, de crescimento, e é o que último a gente perde. Já as atividades instrumentais, que seriam um pouco mais elaboradas, habilidades do idoso para administrar, então, o seu ambiente, tornando sua vida independente. É a escala de Layton. Então, são 9 aspectos que a gente tem que avaliar. Se ele consegue usar telefone, se ele consegue ir a locais distantes, mesmo com algum tipo de planejamento, no sentido, sabe que tem que pegar um ônibus, sabe que tem que, né, usar um meio de transporte, mas consegue ir e vir. Se consegue fazer compras, preparar refeições, arrumar sua casa, não estou dizendo fazer faxina, mas ter a sua casa limpa, minimamente limpa, né? Se faz algum trabalho manual, algum pequeno reparo, lavar e passar roupa, tomar seus medicamentos de maneira adequada e cuidar das suas próprias finanças. Então, isso a gente percebe que são coisas mais difíceis e que a gente vai perdendo mesmo ao longo do processo de envelhecimento. Então, é importante a gente quantificar, saber o que o nosso idoso faz ou não faz. Porque também a gente tem que comparar com o que ele já fazia. Também eu não vou querer agora o idoso com 90 anos, que nunca foi no banco, que ele saiba fazer banco, ou ir ao banco, ou no supermercado. Então, também eu tenho que ter essa percepção, e isso eu vou saber através da anamnese, o que ele fazia, o que ele também nunca fez, para eu saber, a partir de agora, uma evolução de 6 meses e de 1 ano, o que ele melhorou ou piorou.
Que é isso aí que a gente quer, né? A gente quer ter autonomia, independência e qualidade de vida. Então, aqui, para finalizar, eu trouxe uma sugestão que está dentro do nosso protocolo do idoso também, de Florianópolis. A gente tem um protocolo também de idoso, que também acho que é bem fácil acesso na internet. Um idoso, então, de baixo risco, independente, com uma rede de suporte social suficiente, não frágil, o que ele deve consultar? Né? Uma consulta anual com médico de família, anual com enfermeiro, dentista 6 meses, matriciamento se necessário, alguma dúvida pontual que o médico de família, né, queira tirar, e o estímulo à manutenção do autocuidado, preservação da capacidade funcional, adesão à prática de atividades de prevenção e promoção de saúde e de hábitos de vida saudáveis, que isso a equipe NASF é o que nos auxilia nesse processo também. Já um idoso com médio ou alto risco, com qualquer grau de dependência, pode até ter uma rede de suporte social suficiente ou não, e com um ou mais critérios de fragilidade, esse idoso ele tem que ser visto mais vezes, no mínimo de 6 em 6 meses, ou na unidade ou até visita domiciliar, e algumas vezes o médico vai decidir, ou a equipe em conjunto decidir que seja visto de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses, consulta com enfermeira também a cada 6 meses, intercalando também essas consultas, o ideal é que intercalasse com a consulta médica. Uma avaliação interdisciplinar também, conforme a necessidade do idoso, com matriciamento do NASF, do geriatra, dentista de 6 meses e a mesma coisa que o idoso anterior, o estímulo à manutenção de autocuidado, preservação da capacidade funcional, atividade física, hábitos saudáveis e que a equipe realmente NASF acaba nos ajudando. E o resultado esperado com isso é realmente melhorar a qualidade de vida e manutenção da autonomia do indivíduo. Então, é isso que a gente quer, independência, autonomia, e é importante essa avaliação funcional, que vocês usem essas escalas para a gente realmente ter um diagnóstico daquele nosso paciente. E com esse diagnóstico a gente poder ter um planejamento, a gente poder pensar em prognóstico, a gente ter um julgamento clínico adequado e a gente poder pensar em conjunto as melhores ações para aquele paciente. Então, acho que era isso. Eu trouxe também um caderno de atenção básica também, que vocês podem fazer o download pela internet, que esse é do Ministério da Saúde. Também ele está, apesar de ele ser antigo, ele está bem completo, bastante informação, também com todas as escalas, né? E eu trago aqui como reforço para a gente lembrar que para envelhecer com saúde a gente realmente precisa de exercícios físicos regulares, alimentação adequada, manter peso ideal, não fumar e pouco álcool. E não posso também deixar de falar das questões também de socialização, espiritualidade, que cada vez mais também tem comprovação científica, que ajudam e auxiliam também no processo de envelhecimento com qualidade de vida. Então, eu agradeço, deixo aqui né, uma lição aqui, né, um desejo até que a gente realmente concorde em relação a isso, de que envelhecer é um desafio, é fácil, não é fácil lidar com o processo de envelhecimento, não é fácil, mas ele é uma conquista. A gente tem que ver o envelhecimento como uma coisa boa. Eu acho que isso que a gente tem que mudar, tirar esse lado negativo de que envelhecimento é ruim, porque só envelhece quem não morre cedo. Eu sempre gosto de brincar também, né? Então, ele é uma conquista e nunca um problema. Então, agradeço. Estou disponível, então, para perguntas e respostas. E estamos aí. Obrigada. O pessoal de Joinville perguntou aqui se, pela experiência, né, a família catarinense ampara o idoso. Ou ele está sendo renegado, né, a um plano, ou relegado a um plano que o leva às casas de repouso. Qual seria o custo de um idoso neste momento? Olha, uma pergunta difícil. Eu não saberia dizer o custo, mas vamos pensar juntos, né? Então, eu acredito, assim, pela minha experiência, não vou falar
de literatura científica, porque realmente daí eu não pesquisei. Mas eu acredito que a sociedade catarinense ela é um povo acolhedor, sim. Tá? É um povo que tende a cuidar do seu idoso. Então, pela minha experiência, que eu acho que foi ali a pergunta, né? Eu vejo que a maioria das famílias preferem cuidar dos seus idosos. Às vezes até com muita dificuldade. Às vezes, eu vou confessar que eu, como médica, que sugiro que aquele paciente vá para uma instituição de longa permanência, porque vejo que aquela família está com muita dificuldade, com poucos recursos e às vezes até sem comida, muitas vezes, ou sem acesso a todos os medicamentos necessários, e que numa instituição ela teria pelo menos realmente né, comida, um ambiente bom, limpo, tranquilo, e todo o recurso que uma instituição de longa permanência tem que ter enfermagem, tem que ter médico, tem que ter físio, então tem um suporte realmente adequado. Então, mas a maioria das famílias ainda julga que a instituição de idosos é uma coisa para abandono. O que eu não acho e que eu tento também desmistificar isso, porque de maneira geral, muitas vezes uma casa de repouso vai ser melhor do que um ambiente familiar e principalmente, né, alguns casos que a gente pensar em violência também, que o idoso sofre violência dentro de casa, que a gente sabe que o principal autor, né, da violência do idoso é o filho. Esse é o filho, filha, esse é o principal, né? Tem outros familiares também, mas é principalmente um filho. Então, eu acho que essa ideia de que casa de repouso é ruim, é depósito, é abandono, a gente também tem que mudar dentro da nossa sociedade. Então, a gente tem que ver também as capacidades de cada um. Tem famílias que são maravilhosas, mas que realmente preferem colocar numa instituição porque sabe, tem que trabalhar. Né? O que a gente pensa quando cuidar de um idoso, principalmente um idoso acamado, ou um idoso com um alto grau de dependência, ou idosos hoje em dia demenciados? Né? O que a gente tem que pensar nos custos mesmo? Tem que pensar que alguém vai ter que estar ali 24 horas com aquele idoso. Então, alguém vai ter que deixar de trabalhar para estar ali. Então, isso faz o quê? Diminui a renda da família, muitas vezes, não é verdade? Ou, se a pessoa tem que trabalhar ou realmente não é uma opção largar o emprego, ela vai ter que contratar uma outra pessoa. Às vezes existem arranjos familiares, um sobrinho, um neto, né? De maneira geral, até os próprios familiares estão sendo pagos hoje em dia, né? Com aquele salário do idoso ou com metade dos salários, né? Claro, com negociações tipo individuais, mas um caso é o familiar. Se não é o familiar, vai precisar de um cuidador de fora. Esse cuidador tem um custo alto. Os cuidadores, que bom, acho ótimo, né? Sou até professora de curso de cuidadores de idosos. Os cuidadores hoje em dia já têm a sua profissão regulamentada e eles têm um piso, eles têm um salário, então eles vão cobrar por esse serviço. E eles têm horários também, não existe mais aquilo do cuidador de ficar de segunda a segunda, né? Sem folga, isso não existe mais, porque ele vai depois botar na justiça o empregador. Então, realmente, o custo é alto de ter um cuidador, porque não vai ser só um cuidador dentro de casa. Vão precisar, no mínimo, 3 cuidadores para obedecer toda a legislação. Também não saberia agora dizer bem direitinho, seria um assunto até bem interessante, de repente, um assistente social outro dia para falar sobre isso, mas a questão dos cuidadores é um custo alto, sim. Né? Sem falar a questão de fraldas, vamos colocar isso também no custo, que a gente sabe que não temos fralda de graça, de maneira geral é difícil, né? Tem um desconto na fralda, mas não é de graça. Medicamentos, muitos conseguimos pelo SUS, mas às vezes uma coisa ou outra não vai ter realmente disponível, né? Então vai precisar também. A questão de alimentação, se a gente pensar que é um idoso também que precisa de uma alimentação pastosa, vai precisar de sonda, ou vai precisar de um suplemento alimentar, isso também tem um custo. Então, realmente o custo de um idoso envelhecer com deficiências, acamado,
dependente é muito maior do que um custo de um idoso mais dependente com mais autonomia. E ainda mais sem contar que tem muito idoso que ainda trabalha, né, para ajudar na renda da família, ou muitas vezes também é ele que cuida, ou ela que cuida dos filhos, dos netos, para os pais também poderem trabalhar. Então existe também essa contribuição e essa troca de funções, né, que o idoso acaba também sendo bastante economicamente ativo, a importância do idoso também nessa economia familiar. Espero que possa ter ajudado um pouco com a resposta. Santa Bárbara, quando devemos informar a família de um idoso que ele está em cuidados paliativos e que as intervenções são apenas para minimizar as dores e outros agravamentos do quadro? É o Sérgio, fisioterapeuta do NASF. Oi, Sérgio. Aí eles complementam aqui, ele fala que tem muita dificuldade em não mais prescrever os tratamentos da área. Estes muitas vezes tornam-se inóculos, né, na situação, né? Eu acho que sempre, né? Eu acho que a pergunta foi ali quando, né? Quando falar? Acho que sempre que possível, quando realmente a equipe identificar que esse idoso está em cuidados paliativos, ou seja, o que seria o cuidados paliativos, para a gente também deixar bem claro, de repente, para outras pessoas que não saibam, é que as condutas, a partir daquele momento, elas têm que ser pensadas em qualidade de vida e não mais em curativa. Né? Então, vou dar um exemplo prático. Um paciente com câncer de pulmão com metástase hepática, ou até cerebral, ou óssea. Então, eu sei, né? A ciência diz, né? A equipe lá falou que esse paciente não tem mais cura. Então, não tem um remédio que cure essa doença. Então, a partir desse momento, ele vai o quê? Ele pode ter uma sobrevida de 1 ano, 2, 3, também não estamos falando que seja uma sobrevida curta, pode até ser uma sobrevida um pouco maior. Mas tudo que eu tenho que fazer com esse paciente a partir de agora é pensar em quê? Pensar em qualidade de vida. Pensar no tempo que ele possa ter de vida ainda. É claro que ninguém tem uma bola de cristal, ninguém tem o poder absoluto de determinar com exatidão o tempo de vida que uma pessoa ainda tem. Isso a gente ainda não tem esse poder. Mas a gente, mais ou menos, pelos estudos, pode prever. Então, cuidados paliativos é isso. A gente deixar de fazer coisa que vai ser onerosa, muitas vezes, para a família ou para o serviço público, né? Ou para o público, que vai realmente trazer mais malefícios do que benefícios. Então, sempre que a gente puder conversar com a família, né, sobre isso, é fundamental. Vou dar outro exemplo também, demência, uma pessoa com Alzheimer. Então, a gente sabe que Alzheimer não tem cura. Então, o Alzheimer é considerado uma doença de cuidados paliativos? Sim, né? Não estou dizendo uma pessoa que começou com Alzheimer hoje, mas vamos supor, está com 90 e poucos anos, já está com 10 anos da doença. Ele é considerado cuidados paliativos. Então, para essa pessoa, eu vou fazer mamografia nela? Vou fazer colonoscopia? Vou submeter a procedimentos desnecessários? Não. Né? Agora, eu vou tratar uma gripe, uma pneumonia? Sim. Porque ela pode ainda viver um tempo eu tratando essa pneumonia. Mas eu vou fazer uma cirurgia de troca de válvula, por exemplo, uma cirurgia neurológica ou até de um tumor num paciente com Alzheimer já moderado, avançado? Não. Então, isso é cuidados paliativos, é a decisão em conjunto, que eu acho que é muito importante a gente, como profissional, colocar a família ciente de tudo e a gente poder decidir em conjunto. Essa compartilhação de decisão é o mundo atual agora, a gente poder realmente tomar juntas decisões. Né? Não existe mais aquela era de que realmente um médico, ou enfermeiro, ou fisioterapeuta, qualquer profissional que seja o detentor de todo o saber e que diga, é isso e pronto. Então, a família e o paciente, claro, dentro do possível, quando ele tiver lucidez, ele é o responsável também por essa tomada de decisões. Então, é bem legal esse assunto de cuidados paliativos, não foi, né, o nosso assunto da aula, acho que também é um tema super interessante para ser falado, bem amplo e complexo, mas é
realmente a gente tem que, o diálogo é fundamental. Eu quero agradecer mais uma vez a participação e realmente fico feliz, né, que a gente possa de alguma maneira ter ajudado para contribuir para essa avaliação um pouco mais prática, então, e pensar realmente em capacidade funcional do idoso, autonomia, independência e qualidade de vida. Então, eu termino com esses recados e fico feliz pelo interesse, né, sobre o tema. E é isso aí. Obrigada.